Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler um texto hoje para a nossa meditação, no nosso devocional. Está na carta Epístola Universal de Tiago, no capítulo 1, vou ler do versículo 2 a seguir. Mas antes eu quero ler aqui em Pedro, um versículo que tem a ver com o que nós estamos falando e nós estamos comentando. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 7, fala assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra, glória, na revelação de Jesus Cristo. Olha bem, Tiago fala assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol sai com o ardor e a erva seca, a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se mostrará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Ninguém sendo provado ou ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. O pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós estamos falando nesses dias acerca da fé. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível se achegar a Deus sem termos fé. A Bíblia diz que se nós não tivermos fé, nós não podemos agradá-lo. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Preste atenção. A palavra aqui diz que a nossa fé vai ser provada. Como? Não dá para convencer a Deus simplesmente falando que eu creio. Eu já vi muitas pessoas dizer o seguinte: eu tenho muita fé. Essa expressão ela é um tanto forte, dizer que tem muita fé. Porque, na verdade, nós não conseguimos pesar em balança a nossa fé. Nós só podemos ver se realmente a nossa fé ela é funcional quando nós vemos o resultado das as coisas que acontecem movidas pela nossa fé. Olha, agora a Bíblia diz aqui em dois textos, em Pedro e agora em Tiago, diz que a nossa fé é provada. E nós precisamos realmente entender que nós vamos passar dificuldades na nossa vida e Deus vai estar do céu, ou Deus vai estar ao nosso lado observando como vai ser a nossa reação diante das nossas provações. Você se lembra de Abraão? Eu creio que quando se fala em provação de fé, é impossível não lembrar o que Deus fez com Abraão. Primeiro, Deus tira Abraão do meio da sua terra, da sua parentela, e conduz ele a uma terra que não era o seu habitat normal. Tudo bem. Deus, então, sabe a dificuldade de vida de Abraão, porque ele não tem filhos, ele casou com a Sara, e Sara era uma mulher estéril,
e ele já tinha mais ou menos 75 anos, ela tinha 65 anos, quando Deus lhe faz uma promessa. Deus promete, olha, eu vou dar um filho para você, e o seu filho vai nascer de Sara. 25 anos depois, a mulher fica grávida e o menino nasce. Se já era impossível ela ter um filho com 65 anos e ele com 75, pois Deus esperou um pouco mais 25 anos, para que essa profecia se cumprisse na vida de Abraão e de Sara. Quando o menino nasce, que tem cerca de 12 anos de idade, mais ou menos, Deus faz o grande desafio que todos nós conhecemos que ele fez a Abraão. Ele diz a Abraão, Abraão, vai à terra de Moriá, você vai chegar num dos montes de Moriá, eu vou te dizer qual monte você vai subir, e você sacrifica o teu filho para mim, o teu único filho. Irmão, Deus às vezes ele nos faz sentir no profundo da nossa alma as nossas dores, e Deus espera simplesmente como que nós vamos responder a esses momentos difíceis na vida. Olha, todos nós teremos a nossa fé provada, e Abraão teve a dele provada. Você sabe o que eu acho bonito na história de Abraão, quando há esse momento de provação de fé? É que nenhum minuto sequer Abraão duvidou de Deus, ou ele duvidou do que Deus poderia fazer. Abraão cria em experiências que ele nunca tinha vivido antes. E você consegue crer em experiências que você nunca viveu antes na sua vida? A Bíblia diz que Abraão, ele foi para a terra de Moriá, levou o menino, levou seus criados. Quando ele chegou no pé do monte do sacrifício, ele dirigiu aos seus criados uma palavra interessante, diz assim, olha, vocês fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos, e nós voltaremos. Olha bem, irmão, se ele tinha recebido uma ordem de Deus de matar o menino, ele estava disposto a matar o menino em holocausto a Deus, em sacrifício a Deus. Como que ele assegurava que ele e o menino voltariam? É porque Abraão cria e não duvidava. Ele sabia que Deus poderia fazer. Ele subiu para cima do monte, e quando ele organizou o altar, organizou tudo no lugar, o menino fez uma observação curiosa, disse assim, pai, trouxemos a lenha, trouxemos o fogo, temos o cutelo, mas cadê o cordeiro para ser sacrificado? A gente entende que o menino não sabia o que estava acontecendo. Ele não tinha as informações que Abraão tinha do que ia acontecer. Mas Abraão fala assim para ele, meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. E ele organiza o altar. A Bíblia diz que depois de tudo organizado, ele pegou o menino, deitou no altar e o amarrou. Quando Abraão ergue o cutelo para sacrificar o próprio filho, um anjo grita, um anjo brada e diz, para Abraão. Abraão para. E o anjo diz, olha Abraão, agora eu sei que tu és um homem que teme a Deus, um homem que respeita Deus, um homem que tem fé em Deus, porque você faria aquilo que foi falado, mas Deus nunca quis que você matasse o teu filho. Olha atrás de você e veja, tem um cordeiro preso no mato. Pega o cordeiro e sacrifica no lugar do menino. Olha bem, mas preste atenção. Abraão disse assim que Deus proveria um cordeiro, e ele proveu. Você sabe por que Abraão é chamado de o pai da fé? Porque na hora que a fé dele foi provada, ele respondeu positivamente a essa provação. Você pensa, pastor, mas o que ele pensou? O que ele pensava naquilo tudo? Primeiro, ele nem contou para a mulher dele o que ele ia fazer. Se você observar o texto, a mulher parece que não tinha informação dessa vez qual que era a proposta de Deus. Porque talvez a incredulidade da sua esposa, a fragilidade emocional da sua esposa, ela não permitiria nunca que ele levasse o filho para ser sacrificado. Mas a Bíblia diz em Hebreus, ela revela o segredo. A Bíblia diz que Abraão cria que se ele matasse o menino, queimasse o menino, mesmo da cinza, Deus o traria de volta, porque ele era filho de uma promessa. Olha bem, irmão, o que é uma pessoa que vence uma provação de Deus? O que é uma pessoa que, ao ser provado, ele responde positivamente diante de Deus? Mas você precisa entender o coração de Abraão. Abraão nunca pensou que voltaria para casa sem um menino. Ele nunca pensou que ele desceria do monte sem um menino. Verdade que ele não havia planejado a resposta como ela aconteceu, que seria um cordeiro preso no meio do mato, ou que um cordeiro seria preso no meio do mato. Não. O que Abraão pensou, Hebreus capítulo 11 revela que ele pensou o seguinte, mesmo da cinza,
Deus é poderoso para trazer meu filho dos mortos, fazer de novo o corpo dele, na aparência dele, como ele é, e eu vou levar o menino de volta. Os meus criados ao pé do monte o verão, a minha esposa na minha casa o verá, porque eu creio em Deus. Olha bem, uma experiência que ele nunca tinha vivido. E talvez você precise acreditar que Deus possa te dar experiências novas. E pode ter certeza de uma coisa: Deus vai provar a minha fé e Ele vai provar a tua fé para ver se de fato nós cremos nele e nós o amamos acima de todas as coisas. Como que você vai responder essas questões quando elas vierem? Você está pronto a enfrentar as dificuldades que a vida tem a lhe oferecer? Os nossos problemas não são uma maldição na nossa vida. Os nossos problemas são uma bênção que nos ajuda a crescer, nos ajuda a ser melhor e nos ajuda a confiar mais em Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua atenção.